Bom dia a todos. O tema de hoje é sobre as infecções odontogênicas, ou seja, aquelas infecções oriundas do dente. Meu nome é Mário Serra Ferreira, sou professor do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial do Centro Universitário de Anápolis, Unievangélica. Pois bem, para o correto tratamento das infecções odontogênicas, é mister que o cirurgião dentista esteja familiarizado de maneira bastante intrínseca sobre os aspectos da anatomia, da cirurgia e da microbiologia. Tendo esses três aspectos, um conhecimento bastante real, nós teremos sucesso no nosso tratamento das infecções odontogênicas. Por isso, não podemos lidar com a sorte. O estudo é primordial para o bom desenvolvimento e evolução dos casos dos nossos pacientes. Além disso, de maneira muito importante e séria, é necessário o conhecimento dos espaços faciais da face e também da região cervical, para que esses assuntos não ocorram em nossas práticas diárias. Então nós temos vários veículos de informações liberando conteúdo de pacientes que faleceram após a infecção odontogênica. E esse assunto não é só importante na área cirúrgica, né? Outras áreas da odontologia também se beneficiam com o conhecimento deste tema. Então vamos lá. Vamos hipoteticamente lançar um caso clínico onde nós podemos visualizar um aumento volumétrico em região de fundo do sulco do premolar e esse dente ele tem que ser tratado dessa infecção. Então nós fazemos uma pausa aqui para que o ouvinte ele possa tratar da melhor forma possível esse caso. Esse caso necessita de remoção, de endodontia, de antibiótico, de drenagem, de prescrição de antibiótico, o paciente vai para casa, volta para realizar o tratamento posteriormente à melhora. Qual que é o tratamento deste caso? Vejamos, é um caso onde nós temos a infecção oriunda do espaço alveolar, que você pode facilmente olhar nessa seta preta. Nós temos um caso bastante semelhante também, que ele está limitado ao processo alveolar, em região maxilar, também delimitado pela seta preta, e nós temos um caso de infecção do espaço palatino, na região palatina, né, oriunda provavelmente aí de um elemento dental já necrosado. Todos esses casos que nós estamos citando, vejam que são casos que estão limitados ao processo alveolar, casos de abscesso. Então, nesses três casos em particular, o tratamento é remoção da causa, seja através da endodontia ou através da exodontia, drenagem e preservação, acompanhamento. Tá? Nesses casos limitados ao processo alveolar, em que nós temos um abscesso crônico, não existe a necessidade do uso de antibiótico terapia. Então, especificamente, esse caso ele vai ser remoção da causa, novamente citando a endodontia ou a exodontia, drenagem, tá? E nós já realizamos o tratamento deste caso. Vamos observar uma radiografia periapical da região dos pré-molares e molares superiores, onde nós podemos visualizar uma área radiolúcida, né? E provavelmente nós temos ali uma lesão na região de segundo pré-molar, um dente tratado endodonticamente, e esse paciente ele chega à clínica odontológica com um aumento volumétrico na região do espaço canino. O espaço canino é um espaço localizado entre a maxila, o músculo levantador do lábio superior e o músculo levantador do ângulo da boca. Então visualize que nós estamos realizando neste momento uma anestesia extraoral da região do nervo infraorbitário esquerdo. Notem o aumento volumétrico na região, um aumento volumétrico também nessa região por vestibular. Nós estamos aqui complementando somente em mucosa superficial essa anestesia, tá? E aqui nós temos a drenagem propriamente dita. O paciente sente realmente um pouco de desconforto durante a drenagem. Vejam que a coleção purulenta está sendo removida pelo uso do bisturi. Essa coleção purulenta ela é removida. Existe aí a drenagem com Minnesota,
Visualiza que estamos apertando a região, tá? O paciente sente realmente um pouco de desconforto em toda a manipulação da área ali de abscesso. Depois da drenagem propriamente dita, nós estamos expandindo a loja cirúrgica e fazendo a inserção de um dreno para que exista uma comunicação do meio bucal, tá, com a região infectada, para que se possa continuar a drenagem durante o processo de reparo e de cura. Então, colocando o material dentro da loja, só um pouquinho, vira para cá um pouquinho. Depois fazendo aí a fixação do dreno na mucosa. Lembre que nós não podemos nesse momento fechar a mucosa através de suturas. Esse ponto de sutura é apenas para fixar o dreno na mucosa, tá? E esse paciente, ele depois vai sofrer um acesso endodôntico e obtém-se a melhora do caso. Bom, nós temos que lembrar que a nossa microbiota, ela pode ser uma microbiota indígena, adventícia ou suplementar, né? A bactéria residente que nós temos no nosso corpo, tá? Ela é chamada de indígena, ela é própria do nosso corpo, né? E nós temos também a microbiota transitória, que são organismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos que habitam a pele ou mucosa durante horas, né? Dias ou semanas. Elas são eliminadas por mecanismos normais de controle de microbiota ou por procedimentos de limpeza e antisepsia. Geralmente essa microbiota transitória ou adventícia, ela não afeta a saúde desde que a microbiota residente se mantenha íntegra, né? E além disso nós temos a microbiota suplementar, que elas estão sempre presentes, porém em baixo número, e se tiver alteração no meio ambiente, eles podem aumentar dentro do nosso corpo. Além disso, é importante, né, nós sabermos quais tipos de bactérias provavelmente elas podem infectar a região da mucosa bucal, trazendo consigo uma infecção odontogênica, né? Então vejam que muitas vezes a infecção odontogênica ela é de caráter mista, ou seja, caráter com organismo anaeróbico e aeróbico. É lógico que as bactérias anaeróbicas têm uma porcentagem maior no desenvolvimento das infecções odontogênicas, só que nós temos que entender que ela tem característica mista. Os gram-positivos, principalmente da família dos Streptococcus, são bastantes, né, fatores etiológicos para a infecção odontogênica, e nós temos também bacteroides, né, família Fusobacteria species. Então é importante essa tabela para nós reconhecermos os principais micro-organismos causadores das infecções odontogênicas. Essa tabela está inclusa no livro de cirurgia oral e maxilofacial do Rupp e colaboradores. Além disso, nós temos que entender que existem duas classes, né? Nós somos, na verdade, eucariotas, né? E as bactérias elas são procariotas. Devido a isso, né, elas têm membrana celular, coisa que nosso organismo não tem. E além disso, as bactérias elas são separadas em bactérias gram-positivas e gram-negativas, onde as gram-negativas possuem uma camada de lipopolissacarídeo que protegem essa bactéria até da utilização do antibiótico, tá? Então as infecções odontogênicas pelas bactérias gram-negativas são mais difíceis de tratamento. E aí nós temos que reconhecer, né, as células esféricas, são os cocos, os estreptococos, diplococcus se forem dois, né? Estafilococcus tem esse formato de caixa de uva. E nós temos também as células cilíndricas, né? São células cilíndricas ou em forma de bastão, chamado de bacilos. Em sua maioria elas parecem isolados, mas eu posso ter também diplobacilos após a divisão, né? E também os streptobacilos, que são formados em cadeias. Além disso, nós temos os vibriões em formato de vírgulas,
e as espiroquetas, né, que tem o formato aí helicoidal e flexível. E aí nós temos importância, nós relembramos a importância de preservar a camada asséptica em nossos procedimentos cirúrgicos, né? Quando nós estudamos sobre a microbiologia, nós temos essa importância em mente. Então nós recordaremos aquela aula lá no começo do curso, onde vocês aprenderam a utilizar a luva. E aí vocês notam a partir de agora a importância cada vez mais veemente de não quebrar essa cadeia asséptica. Esse artigo foi publicado por Flynn e colaboradores, é um artigo bastante interessante, é um estudo prospectivo, né? E esse estudo ele traz dados de infecção odontogênica severa e determinam a taxa de sucesso da penicilina endovenosa para tratamento de infecção odontogênica. Então eles pegam infecções severas e utilizam a penicilina. E a hipótese é que o grupo de antibioterapia com penicilina endovenosa, associada à incisão e drenagem de todos os espaços associados, resultaria em diminuição de edema, febre e contagem leucocitária em até 48 horas, que foi a hipótese desse trabalho. Esse trabalho mostrou-se um bom desenvolvimento de evolução do tratamento de todas as infecções odontogênicas com o uso de penicilina, demonstrando que muitas vezes o que mais importante é a remoção da causa e o tratamento através da drenagem e também o uso da antibioterapia, mas que o mais importante das infecções odontogênicas é a remoção da causa, propriamente dito, onde esse trabalho é importante que ele demonstra infecções odontogênicas graves tratadas com penicilina com taxa de sucesso alto. Mas uma observação feita nesse trabalho é que se uma drenagem cirúrgica inadequada fosse avaliada no pós-operatório, na tomografia computadorizada, então esse paciente era novamente reoperado e todos os espaços eram drenados, demonstrando aí a importância da drenagem, tá, e da remoção da causa no tratamento do combate das infecções odontogênicas. Tá? E em todos os casos, após a verificação da tomografia computadorizada, tiveram boa evolução mesmo com o uso da penicilina. Esse trabalho também, publicado por Flynn, né, e colaboradores, é a parte 2 do estudo anterior. Ele é importante porque ele traz uma classificação das infecções odontogênicas. Então, ele coloca, né, um score de severidade, onde ele apresenta o score 1 como score baixo, né, principalmente relacionado a estruturas vitais e a via aérea superior. Score 2 como risco moderado, score 3 como risco severo. Vejam bem que o espaço vestibular, né, os espaços ligados ao processo alveolar recebem um score de baixa severidade, né? Ou seja, é por isso que anteriormente nesta aula eu falei que todo processo infeccioso crônico em estágio de abscesso não é necessário realizar antibiorterapia, né? Somente a remoção da causa e a drenagem já está estabelecido o tratamento. Os espaços submandibular, submentual, sublingual, pteromandibular, submassetérico, né, são espaços temporal superficial, são espaços de score 2, score moderado. Os espaços faríngeo lateral, retrofaríngeo, pré-traqueal, né, mediastino, infecção intracranianas, infecção de espaço perigoso, são infecções de score de alta severidade. E aí, nós temos que lembrar que as infecções odontogênicas elas podem ser oriundas tanto do processo patológico da polpa, infecção periapical, ou através de uma infecção periodontal. Nós temos alguns estágios das infecções odontogênicas. O primeiro estágio é a inoculação, onde ele compreende a disseminação das bactérias dos espaços tecidos moles. O segundo estágio é o edema, corresponde à resposta inflamatória inicial às bactérias e seus subprodutos.
Terceiro espaço é a celulite, onde nós temos um endurecimento inflamado que é altamente disseminado e altamente dolorido, né? Nós temos depois um estágio de abscesso, que é uma flutuação central, e essa flutuação ela tem uma área de supuração bastante intensa. E depois nós temos a resolução do caso, que se dá através da drenagem espontânea ou da drenagem cirúrgica. Demonstrando que a infecção odontogênica ela é realmente um processo sério, onde nós temos infecções cerebrais, né? Não só infecções cerebrais também, mas nós temos vários casos na literatura de fascite necrosante. Nesse caso aqui, o paciente ele tem que sofrer um debridamento dessa área necrótica toda. O aspecto cirúrgico do tratamento fica deste modo, né? Nós temos alguns casos também de fascite necrosante. Esse caso em particular é de um paciente que sofrera uma fratura de mandíbula jogando futebol, não buscou o tratamento. Depois de 10 dias ele buscou o tratamento, né, mas ele já estava em processo de fascite necrotizante. Bom, vamos lá, né? Quais são as indicações terapêuticas do uso de antibiótico? Então nós temos indicação de edema além do processo alveolar, linfadenopatia, febre acima de 38 graus Celsius, osteomielite, e essas são as indicações terapêuticas. As indicações profiláticas do uso do antibiótico, nós temos a profilaxia de endocardite bacteriana, a infecção tardia de prótese articular, quimioterapia ou radioterapia, cirurgia de terceiro molar, é uma indicação profilática que está sendo revista por maioria dos autores na literatura, e um paciente diabetes não compensado. E quais são as indicações terapêuticas questionáveis, né? Aquelas que existem realmente um grande questionamento literário acerca delas. Dor grave, necessidade do paciente, o paciente deseja postergar o tratamento definitivo. Indicações profiláticas questionáveis, nós temos colocação de implante dentário com ou sem enxerto ósseo, cirurgia periodontal, apsectomia, exposição do seio durante a extração dentária, e essas são as indicações profiláticas questionáveis dadas pelo autor Bagheri no livro Terapias Atuais em Cirurgia Bucomaxilofacial, de 2013. E aí Bagheri traz também falsas indicações terapêuticas, né, como por exemplo os múltiplos extrações dentárias com ou sem patologia apical associada. Então, a justificativa, professor, a cirurgia demorou mais, eu posso passar antibiótico? É uma justificativa falsa, né, da indicação terapêutica de antibiótico. Da mesma forma que é falsa a indicação de como substituto do tratamento definitivo. Essa tabela ela demonstra, né, que a penicilina V, a PenV oral, ela é ótima para infecções ambulatoriais e ela tem melhor cobertura aeróbica do que a amoxicilina. O metronidazole é indicado para os anaeróbicos estritos, né, e Eclinda para pacientes alérgicos à penicilina. Lembrando que a amoxicilina ela tem uma melhor cobertura anaeróbica do que a penicilina V. A amoxicilina associada a clavulanato ela deve ser indicada para os casos de sinusite. A cefalexina ela tem uma cobertura anaeróbica moderada ruim. A cefradina ela tem uma duração mais longa do que a cefalaxina. E a ASE ela é eficaz nas infecções odontogênicas, e a doxiciclina, muitas floras bucais hoje são resistentes. Talvez este seja o gráfico mais importante desta aula, então eu peço uma atenção redobrada para entender esse gráfico. E ele é muito importante porque ele traz um algoritmo de tratamento para infecções odontogênicas. Então essa é a base para tratar qualquer paciente. Então vamos lá. O paciente ele chega com uma história, e através do exame físico, de dor, tumefação, cárie, periodontite, pericoronarite. Ele se desenvolve uma infecção odontogênica. Essa infecção odontogênica também ela é chegada nesse pós-diagnóstico com a utilização de radiografias, né, para nós observarmos a área periapical, a perda óssea periodontal
e o dente impactado. Então, munido de radiografia da área e da história do paciente e do exame físico, nós entendemos que esse paciente possui uma infecção odontogênica. Neste momento, o cirurgião dentista ele deve avaliar a gravidade do caso, né, o comprometimento das vias aéreas, a localização anatômica da infecção, aonde essa infecção está localizada anatomicamente, a taxa da progressão, se foi uma progressão rápida, lenta, a avaliação da defesa do hospedeiro, se ele tem algum processo que irá diminuir essas defesas, por exemplo, ele é um paciente imunodeprimido pelo uso de corticoide de maneira crônica. Nós vamos avaliar também se ele tem a comorbidade médica, tá? Como por exemplo a artrite reumatoide, que diminui também a imunidade. Se ele é um paciente imunocomprometido e se ele tem reserva sistêmica. Depois dessa avaliação, nós temos que pensar se esse paciente ele vai ser atendido no tratamento ambulatorial por nós ou vai ser encaminhado por um cirurgião bucomaxilofacial. Se ele for atendido no tratamento ambulatorial e o processo infeccioso estiver em estágio de inoculação, nós vamos remover a causa através de uma extração, através de uma endodontia, e nós entraremos com antibióticos orais, né? E também o tratamento auxiliar. Se ele estiver no estágio de celulite ou abscesso, nós iremos realizar a incisão e drenagem, remover a causa e aí entrar com antibióticos orais ou tratamento auxiliar. E esse paciente, como é a utilização de antibiótico oral, ele tem que melhorar em até 72 horas, né? E nós verificamos a melhora desse paciente através da diminuição de temperatura, febre e tumefação. Eu colocaria aqui a importância também de um exame laboratorial para avaliar a taxa leucocitária através de um hemograma, né? Então nós vamos avaliar através desses quesitos. Se ele melhorou, nós vamos dar lembretes preventivos e os cuidados restauradores do elemento dental. Se ele não melhorou em 72 horas, porque é por via oral, né? Se fosse via endovenosa, ele teria que melhorar em 48 horas, nós encaminharemos esse paciente para o cirurgião bucomaxilofacial. Vejam bem que o algoritmo ele traz uma tomada de decisão lá em cima, antes de tratar esse paciente. A tomada de decisão deve ser o seguinte: esse caso eu consigo tratar em ambiente ambulatorial? Se conseguir, eu trato. Se eu tiver qualquer dúvida de tratamento desse caso em ambiente ambulatorial, ou até mesmo se eu tiver qualquer dúvida do tratamento desse caso, que esse paciente irá evoluir da melhor forma possível, eu vou encaminhar esse paciente para um cirurgião bucomaxilar facial para o seu devido tratamento. E quais são as causas, né, que nós temos de fracasso de tratamento? Nós temos algumas causas, como por exemplo, cirurgia inadequada, defesa do hospedeiro deprimida, corpo estranho no local, tumor, obstrução da drenagem anatômica, problemas de antibióticos, paciente com superinfecção e paciente com reinfecção. E para escolha do antibiótico, nós temos que pensar na seleção, na adesão, na absorção, na dosagem, alergia e na sua toxicidade. Após isso, nós podemos escolher um antibiótico específico para o caso. Então, uma tabela que traz alguns critérios e os exemplos de critérios para, por exemplo, a troca de antibiótico, né? Então, nós temos alergia, reação tóxica ao antibiótico, a tomografia computadorizada pós-operatória demonstrando cirurgia adequada, a cirurgia repetida e mal sucedida, pelo menos 48 horas de espera eu tenho que ter se for endovenoso, por via oral eu tenho que esperar 72 horas para trocar esse antibiótico, através de um relatório de cultura e sensibilidade, indicando resistência ao antibiótico atual, eu tenho que trocar também, ou um diagnóstico de faciite necrotizante, né? Bom, o Peterson ele traz alguns princípios da terapia de infecção odontogênica, são 8 princípios, onde ele traz
que o primeiro princípio é determinar a gravidade da infecção, que casa com aquele fluxograma que nós apresentamos nos slides anteriores, avaliar o estado dos mecanismos de defesa do hospedeiro, decidir se o paciente deve ser tratado por um dentista ou por um cirurgião bucomaxilofacial, realizar o tratamento cirúrgico da infecção, suporte médico para o paciente, no sentido de fornecer hidratação para ele, se necessário for. Além da hidratação, nós temos também a ingesta de alimentos, escolher e prescrever os antibióticos apropriados, administrar o antibiótico de maneira apropriada e avaliar frequentemente o paciente. Então, cada tópico desse deve ser estudado de maneira bastante intrínseca para o melhor entendimento. Então, como que eu determino a gravidade da infecção? Esse paciente ele teve evolução rápida, ele teve uma piora rápida, né? Isso tudo faz parte da determinação da gravidade da infecção odontogênica. Nós temos que estar também bastante atentos, né, para visualizar alguns sinais e sintomas que os pacientes podem nos trazer. Por exemplo, esse paciente traz uma face tóxica, uma face característica, e ao olharmos esse paciente, nós poderemos perguntar: o paciente está sofrendo, ele está fatigado, está febril, está indisposto? Né? Se ele estiver fatigado, febril, indisposto, esse aspecto é descrito como face tóxica. E aí nós trazemos um quadro onde ele demonstra a diferença entre celulite e abscesso, né? Onde nós temos a celulite, um episódio mais agudo, severo e generalizado, ele tem um tamanho bastante largo, né? As suas bordas são de difícil visualização, então ele tem um processo difuso. A palpação ele é duro durante a palpação, não tem a presença de pus, ele tem uma característica bastante séria na gravidade e a maioria das bactérias nesse estágio, no estágio de celulite, são bactérias aeróbicas. Já no abscesso, nós temos um processo bastante crônico, localizado, de pequeno tamanho, circunferenciado, né, um aspecto flutuante até pela presença de pus, e uma menor grau de seriedade e maior quantidade de bactérias anaeróbicas. Nós devemos avaliar o estado de mecanismo de defesa do hospedeiro através de alguns tópicos, como por exemplo, paciente está desnutrido, paciente de diabetes mellitus, paciente alcoólatra, ele possui leucemia, linfoma, tumores malignos, né, faz uso de agentes quimioterápicos ou tem alguma doença ou utiliza alguma droga que traz a imunossupressão. E após visualizarmos, nós temos que entender e fechar uma concepção de que o paciente vai ser tratado por um cirurgião bucomaxilofacial ou vai ser tratado pelo clínico. Se for uma infecção de progressão muito rápida, se o paciente tiver dispneia, disfagia, envolvimento de espaços faciais profundos, temperatura corporal elevada, uma febre, trismo acentuado, aparência tóxica e comprometimento das defesas do hospedeiro, o paciente deve ser obrigatoriamente atendido por um cirurgião bucomaxilofacial. Após isso, nós devemos tratar o paciente de maneira cirúrgica da infecção, né, e nós temos que colocar o dreno até que cesse a drenagem. Tá? Então, a remoção do dreno, ela não está indicada através de dias. A indicação de remoção do dreno é a partir do cessamento da drenagem. E aí nós temos que fazer, nos casos mais sérios, uma cultura, nos casos mais graves, uma cultura para o antibiograma. Escolher e prescrever os antibióticos apropriados, né? E a pergunta é: eu preciso prescrever antibiótico para toda infecção odontogênica? Não, né? Se for infecções limitadas no processo alveolar, eu não preciso. E além disso, né, quais são as indicações para o uso dos antibióticos? Eu tenho que ter uma progressão do edema rápida, eu tenho que ter um edema difuso, comprometimento das defesas do hospedeiro, envolvimento dos espaços faciais, pericornite severa e osteomielite. E quais são as indicações que nós não devemos realizar antibiótico terapia?
através de abscessos bem localizados, crônicos, abscessos em processo alveolar, né, em alveolites e em pericoronarites leves a moderadas. Então, conforme dito anteriormente, nesse caso aqui, é um caso publicado no livro de cirurgia oral, do Frajox. Nesse caso, ele não precisa do uso de antibióticos, somente a drenagem e a remoção da causa. E, lógico, a instalação do dreno, né? Então, todos os casos não necessitam do uso do antibiótico. Eu tenho que avaliar frequentemente o paciente, e eu não posso aí dormir no caso, né? Eu não posso deixar de avaliar esse paciente. Essa avaliação ela tem que ser frequente, né? Diária. E eu tenho que entender sobre a anatomia, entender que a evolução da infecção odontogênica ela segue alguns princípios, como, por exemplo, a espessura da tábua óssea, a inserção muscular e a altura da raiz. Nós temos que saber de todos os limites de cada espaço facial. Esses limites eles devem ser estudados, compreendidos e decorados, tá? E a partir de agora nós iremos falar um pouquinho dos espaços faciais. Então aqui o exemplo de uma infecção do espaço bucal. Esse espaço bucal está limitado medialmente pelo músculo bucinador e lateralmente pela pele. Então vejam bem que o paciente ele tem um aumento volumétrico na região da bochecha e é um espaço de pequena gravidade, né? Visualizem que agora esse paciente ele tem uma infecção no espaço infratemporal, que é um espaço localizado abaixo do músculo temporal. E notem que essa infecção ela não está mais na região da bochecha. Então o paciente tem um aumento volumétrico agora na região da têmpora, né? Então esse paciente tem uma infecção do espaço infratemporal. Essa ilustração é uma ilustração que demonstra a região da mandíbula, um pouco mais posterior, mais ou menos na altura do arco zigomático, onde foi feito um corte coronal. Muitos acadêmicos têm dificuldade no entendimento dessa ilustração, e por causa disso eu vou gravar um vídeo onde eu deixarei no espaço virtual de aprendizagem para melhor entendimento. Mas, além dessa ilustração, nós temos também uma ilustração na região inferior do slide, que ela demonstra um seio cavernoso e as possibilidades de infecções desse seio cavernoso. Então nós temos aí, pela via hematogênica, a infecção através da via oftálmica superior, né, da via oftálmica inferior e através do plexo pterigoide e das veias emissárias. Além disso, nós temos o entendimento dos espaços primários, onde nós temos o espaço canino, o espaço bucal e o espaço infratemporal. Na região da mandíbula, nós temos os espaços submentual, bucal, submandibular e sublingual. Já os espaços secundários, nós temos os espaços massetéricos, pitérico-mandibulares, temporal superficial e profundo, faríngeo lateral, espaço retrofaríngeo e espaço pré-vertebral. Nesse slide, nós visualizamos o acometimento da infecção do espaço submentual, que é uma infecção localizada entre os dois ventres anteriores do músculo digástrico, na linha média. Verifiquem que, além disso, a paciente do slide superior, da imagem superior, perdão, ela está com a elevação da língua. Esse dado clínico apresenta a possibilidade de infecção também do espaço sublingual. E quando nós temos infecção do espaço sublingual, nós temos uma coleção localizada acima do músculo miloióide. Então, conforme a visualização desta imagem, nós verificamos esse dado, né? Essa infecção ela pode ser drenada de maneira intraoral
E quando o paciente ele possui infecção do espaço sublingual, ele vai ter a projeção superior da língua até pelo aumento volumétrico da infecção. Essa região ela demonstra uma infecção do espaço submandibular, onde ela é formado pelo ventre anterior e posterior do digástrico, com seu limite superior sendo a borda da mandíbula. A partir de agora, nós temos a apresentação de alguns diagramas, aos quais vocês devem saber de maneira totalitária. Então nós temos a demonstração do espaço mental, submandibular, bucal, vestibular, sublingual, infecção que progride para o seio maxilar, infecção da região palatina. Tá? Todos esses passos vocês devem ter conhecimento e vocês já o têm pelas diversas atividades realizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Da mesma maneira, esse diagrama é um diagrama importante, que ele demonstra o espaço mandibular, pitérico mandibular, lateral faríngeo, retrofaríngeo, né, são espaços perigosos, de alta complexidade, que podem determinar a falência pela diminuição da via pérvia, principalmente a via aérea do paciente. Nós temos que entender que esses espaços eles podem desenvolver, né, evoluir para uma mediastinite através da evolução pela face pré-vertebral, né, do espaço retrofaríngeo, do espaço pré-vertebral e aí chegando até o mediastino. A partir daqui, a nossa aula ela contempla alguns casos, né, atendidos pela equipe. São casos onde demonstram vários pacientes que, apesar de terem dado, né, e assinado termo de liberação de imagem para usos acadêmicos, nós entendemos que esse momento não é a melhor apresentação por demonstrar, por ser um momento de aprendizagem virtual. Então nós vamos deixar esses casos para uma apresentação física, né? E não através de apresentações virtuais para proteger a identidade do paciente. Então a nossa aula a gente termina aqui, a abordagem de infecção odontogênica, e nós nos vemos nos fóruns dentro do AVA. Então muito obrigado e fiquem com Deus. Até mais.